Cumprimento os amados irmãos e irmãs, na gloriosa graça e paz de Jesus Cristo sempre, amém? Amém. Que o Senhor diga abençoar a minha vida, a sua, e que nós possamos juntos servir ao Senhor com muita alegria. Saudamos a todos os irmãos presentes, os que estão ausentes, que estão nos assistindo mais tarde, e é o momento de orarmos, né? Geralmente a gente reserva um tempinho para orar pelas crianças, né? Hoje nossas crianças, a maioria não estão presentes, mas estamos orando por elas, as que frequentam aqui, e as crianças todas do bairro, né? Nós estamos orando por elas, para que Deus ajude, para que possa haver o desimpedimento, né? E sabe que os pais é que impedem, né? Geralmente o cuidador impede a criança de vir na casa de Deus, né? E ela mesma não vem sozinha. Então vamos orar para que Deus liberte os papais, mamães, cuidadores, e que as crianças estejam na casa do Senhor. Vamos lembrar delas. Deus eterno, Senhor nosso, obrigado pela existência das crianças. Elas são as joias, as tuas joias. Elas são as joias de Cristo. Por isso queremos daqui abençoá-las, onde quer que elas estejam. Aqui as que frequentam, de todos esses bairros aqui vizinhos a nós, queremos abençoá-las, Pai, para que um dia elas possam estar aqui também, servindo a Deus nesta casa de oração. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos e irmãs? Vamos aproveitar e ler mais uma vez a palavra de Deus, desta feita no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Capítulo 40 de Isaías. Começar no versículo 25. Isaías 40, 25. Mais uma vez, com reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar em pé. Diz a palavra do Senhor: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrear o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus por isso. Deus eterno, aqui está a tua palavra, e ela é a verdade. Ajuda-nos a entendê-la. Espírito Santo de Deus, tu que sondas os corações e as mentes, sonda os nossos. Vê se há em nós algum caminho mau, um pensamento ruim. Tira, meu Deus, e nos guia agora, através do teu Espírito, aos caminhos eternos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Sentai-vos, irmãos e irmãs. O capítulo 40 de Isaías é um capítulo muito importante dentro da estrutura da Bíblia e dentro do propósito de Deus. Deus tem um propósito para esta terra. Quando nós olhamos para o que as pessoas estão fazendo com esta terra, nós ficamos abismados.
Me lembro de uma figura que tinha num cartaz, quando mostra naquele cartaz uma terra toda esburacada, toda revirada por causa de guerra, por causa de bomba, por causa de tantas coisas, e uma frase vinha dizendo assim: o mundo está precisando de um sermão, né? Quer dizer, o mundo está precisando de um sermão, quer dizer, as pessoas estão precisando de um sermão muito grande de Deus. Irmãos e irmãs, muitas coisas nós não entendemos, não sabemos por que essas guerras por aí, as coisas neste tempo nosso, né? Nós estamos no nosso tempo e as coisas estão acontecendo agora. Então é sinal que nós participamos disso, querendo ou não, né? Nós não estamos lá no Oriente Médio, mas estamos aqui com o preço dos produtos e da bomba de gasolina, não é assim? Né? Nós não temos nada com aquilo lá, tem sim, mas estamos dentro de um contexto mundial, onde um problema que dá num lugar vai afetar o outro. Seria tão bom se todos nos tratássemos como verdadeiros irmãos, não é assim? Né? Irmãos e irmãs, capítulo 40 de Isaías diz: o Senhor vem. Então havia uma promessa desde a antiguidade de que este Deus Criador enviaria o ungido, o Messias, e ele faria cumprir esta ordem de Deus, onde a criatura caída, a criatura em pecado, pudesse ter a oportunidade e a chance de retornar aos caminhos santos, retornar aos caminhos de Deus e voltar para a estrada da fé em um único Deus e Senhor. Isaías 40 já é um prenúncio, quando ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda ao vosso Deus. Está lá no Isaías 43. E quando nós lemos lá já no Novo Testamento, quando João assume essa profecia, quando diz: eu vim, diz João, para preparar o caminho do Senhor. Então, irmãos e irmãs, a Bíblia está cheia de relatos e correlatos que vão comprovando a existência de um Deus que ama a sua natureza. Que eu creio, quando Ele olha para nós, o que o homem e a mulher conseguiram fazer com a sua criação, Ele deve ficar estarrecido, dizendo: o homem que eu criei, a mulher que eu criei, está destruindo a minha própria criação. Irmãos e irmãs, o ser humano é tão assim desorientado sem Deus, a ponto dele destruir a sua própria terra, acabar com a sua própria comida, destruir a sua própria água e destruir o seu próprio ar. Esse é o ser humano sem Deus, né? Capaz de destruir e até o seu meio ambiente. Daqui a pouco nem ele mesmo vai ter vida para viver. Mas o nosso texto, andando mais para frente, onde lemos, no capítulo 40, versículo 25, começa dizendo algumas coisas importantes. Queremos destacar aqui as qualidades daqueles que esperam no Senhor. Que quando lemos lá no capítulo 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Os que esperam no Senhor. Então esta mensagem é as qualidades destes e destas que esperam em Deus, que esperam no Senhor. Então nós vamos ver pelo menos 4 oportunidades deste texto. Primeiro, irmãos e irmãs, quando o profeta está trazendo a questão dos que esperam, ele está falando de uma paciência. E o ser humano que nós somos, nós mesmos, é uma geração imediatista e impaciente. Se demorar um pouquinho mais, a gente já reclama, não é assim? Ai daquele que estiver na nossa frente se nós estivermos com pressa, assim ou não? Né?
ele recebe buzinaço, ele recebe luz, ele passa, ele faz gesto, né? Por isso que acontece tantos incidentes e acidentes no trânsito, né? Como nós temos no filme, o Dia de Fúria, né? Quando a pessoa sai, teve um problema ali, de repente ela sai quebrando tudo e estragando as coisas. O ser humano é impaciente. E quem trouxe essa impaciência ao coração do homem e da mulher? Certamente não foi Deus, não foi o Criador. Esta impaciência surgiu desde a queda deste homem em Gênesis capítulo 3, quando tudo estava muito bem, tudo estava muito bem organizado, tudo estava conforme Deus criou, o homem e a mulher na sua mais extensa paz, paz interior, paz com Deus. Quando tinha a oportunidade na viração do dia, como diz a palavra, de se encontrar com o seu Criador, e era aquele bate-papo mais lindo, eu creio que melhor que podia existir. O Criador conversando com a sua criatura, a criatura conversando com o seu Criador. Esses momentos preciosos eram aqueles, até o dia em que chegou o momento da queda, e a partir de lá o ser humano ficou imediatista e impaciente. Alguns escritores chamam a nossa geração de geração micro-ondas, onde é muito rápido, se aperta o plim, pronto, esquentou, né? Então, esta geração é a que vivemos. Queremos as coisas para já, para o agora e, se possível, para ontem. Nós temos, né? Mas não percebemos que isto tem se constituído num inimigo da nossa fé. Irmãos e irmãs, pois a fé é a convicção daquilo que esperamos. Não é assim que diz a palavra, né? Hebreus capítulo 11. É a convicção daquilo que esperamos, daquilo que não vemos. A fé é esta que nos leva a este caminhar, onde o esperar é de Deus, o aguardar é divino. Não vemos, mas cremos. Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Irmãos e irmãs, Abraão é chamado de o pai da fé, pois creu e esperou na promessa de Deus, mesmo que o tempo passou. Não é assim, irmãos e irmãs? Se fôssemos nós no lugar de Abraão, sabe lá onde as coisas iriam dar, não é assim? Mas lá estava aquele homem, né, que Deus chamou, aquele homem no meio daquelas circunstâncias, aquele homem que acreditou na promessa, né? Irmãos e irmãs, quantos acham que esperar muito pode parecer negativo, mas ainda você não falou com aquela pessoa, você não resolveu aquela questão, não é assim? Por que está demorando demais? Né? Não fez isso, não fez aquilo, por que não foi para frente? Por que não falou para o fulano, por que não falou para o ciclano? Né? Isso somos nós, né? Mas, irmãos e irmãs, o que parece ser negativo, o que parece ser uma falta de atitude, o que parece um desinteresse ou fraqueza humana, pode se transformar no aguardo de Deus. Deus proverá, diz o Senhor. Onde está a ovelha? Já está preparado o holocausto? Está pronto? A fogueira está pronta? Está tudo pronto. E onde está o animal? Onde está a ovelha para o sacrifício? O que diz aquele homem? Deus proverá o cordeiro. No coração dele, na intimidade dele, estava condoído porque o filho estava ali, prestes a ser imolado. Mas ele disse: o Senhor proverá. Irmãos e irmãs, nós, homens e mulheres de Deus, precisamos viver nessa quietude do Senhor. O salmista muito bem disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos e irmãs, então, nem sempre algo que parece negativo
nem sempre uma falta de atitude, nem sempre um desinteresse ou fraqueza pode significar fraqueza daquele homem ou da mulher. Muitas vezes, esta paciência que Deus nos dá, ou este aguardo, pode significar um livramento. Quantas vezes você já passou e eu passei, que a gente vou guardar mais um pouco, e daqui a pouquinho você observa que algo de extraordinário aconteceu, você diz aqui dentro do seu coração, diz assim: ainda bem que eu não fiz, ainda bem que eu não falei, ainda bem que eu não comprei. Não é assim, né? Irmãos e irmãs, os que esperam em Deus, a espera em Deus é algo especial deste texto. Mas os que esperam no Senhor, primeira coisa que vamos destacar desse texto é: por que este que espera no Senhor, essa que espera no Senhor, é tanto assim na presença de Deus? Primeiro, porque ele e ela sabem que Deus o ouve. Deus está atento, né? Aí faz tanto tempo, parece que não vai dar certo, né? Mas Deus ouve, irmãos e irmãs. A Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir aquele que clama. Então haverá de chegar o tempo certo de Deus. Então as pessoas que esperam no Senhor sabem que Deus as ouve. Está lá em Isaías 40:27, que diz assim: por que, pois, dizeis ao Jacó e falas tu, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não, irmãos e irmãs, Deus está ouvindo. Pode demorar, como demorou mais de 400 anos do povo cativo lá no Egito. Pode demorar os 40 anos daquele povo caminhando pelo deserto. Mas Novo Israel vai estar esperando aquele povo, né? Muitos ficaram pelo caminho por causa da impaciência, por causa da falta de fé, por causa da não crença no que Deus estava promovendo. Mas o povo passou o último obstáculo e entrou na terra prometida, né? Irmãos e irmãs, então esses que esperam em Deus sabem que Deus os ouve. Amém, igreja? Amém. Isaías viveu numa época em que o povo estava deixando de confiar em Deus como único provedor. Não, vamos aproveitar as coisas aqui dos nossos vizinhos. Muitos aproveitaram os ídolos dos vizinhos. Muitos confiaram em outros deuses. Muitos esqueceram as alianças que Deus tinha feito com eles. Outros acusavam a Deus de não fazer nada por eles. Deus não está olhando para nós, Deus não faz isso mais, Deus não está olhando para a minha casa, Deus não está olhando para a minha família, Deus não está olhando para o meu trabalho, Deus não está olhando. Irmãos e irmãs, quantos pecados causamos diante de Deus por causa da nossa impaciência? Talvez o que você orou, o que eu orei, não seja nem para a nossa geração, né? Assim como as pessoas anteriores oraram para que eu pudesse estar aqui e você aí, para a conversão, para a libertação, para a bênção de Deus na casa. Quantos oraram por nós? Eu digo por mim particularmente, cada um diz por si mesmo. Alguém que orava pela minha vida, orava para que desse alguém na vida, para que fosse bênção. Irmãos e irmãs, os que esperam no Senhor sabem que Deus os ouve também. Eles sabem, né? Então, não vamos achar que Deus não está fazendo. A mesma coisa está acontecendo com as nações, com o Brasil e etc. Parece que Deus não está olhando para nós. Ele está se olhando sim. Ele está guardando essa igreja forte que o busca, mesmo diante de situações difíceis. Um povo que clama o verdadeiro nome do Senhor.
e que não arrasta o pé da sua fé, mesmo que as situações políticas, etc., econômicas não estejam tão boas assim. Primeira coisa, os que esperam no Senhor sabem que Deus os ouve. Amém? A segunda coisa desse texto que me chama a atenção, irmãos e irmãs, os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas a cada dia. Irmãos, o ontem passou, hoje Deus nos deu uma energia para o dia, o maná é diário, amanhã Deus proverá, né? Porque nem sei se acontecerá amanhã, quem sabe? Mas hoje Deus já nos renovou, amém? Deus já nos renovou, renovou a nossa carne, renovou a nossa força, renovou a nossa esperança. E sabe, irmãos e irmãs, que Deus está te ouvindo, viu? Deus está renovando as suas forças. Não acha que o que aconteceu aqui, que te deixou triste ou entristecido, que é o fim? Não é não. Deus está trabalhando. Ele vai salvar a sua casa, a sua família, o seu lar, porque Ele prometeu. Quando você diz para Ele, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Ele já ouviu isso. Vocês todos disseram isso? Sim ou não? Sim, irmãos. Então tenha fé, vai chegar, né? Vai chegar. Então os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e nós cremos nessa palavra, amém? O único meio de desistirmos ou desanimarmos é a falta de gratidão a Deus. Senhor, obrigado pelo que o Senhor já fez, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, e obrigado pelo que o Senhor vai fazer ainda. As bênçãos estão lá, pois quando há gratidão em nossos corações, Deus abençoa a obra de nossas mãos. Não é assim que diz a palavra de Deus? Que pode então renovar as nossas forças? Temos um coração grato, temos atitude de gratidão, valorizar as pequenas coisas e as pequenas conquistas. Quantos de nós estamos aguardando um milagrão, né? Algo de extraordinário vai acontecer aqui, né? Vai chegar alguém doente, vai sair curado, vai chegar alguém paralítico, vai sair andando, vai chegar alguém doente, vai ser curado imediato, vai chegar alguém assim, né? Nós ficamos aguardando os grandes sinais, mas a maioria da nossa existência é feita pelos pequenos sinais, porque eles vão se juntando e se tornam grandes. Então, irmãos e irmãs, não vamos desistir porque algo não aconteceu. Vamos seguir porque Deus está presente, amém? O terceiro momento deste texto que chama a minha atenção é: os que esperam no Senhor têm uma atitude como a das águias. Veja o que o texto diz, né? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Irmãos e irmãs, há muitas referências na Bíblia sobre águia, né? Todos falam da sua força e da sua rapidez. Realmente a águia é uma ave muito interessante, e nós conhecemos uma história que se fala sobre ela, dizendo assim, olha, né? É uma ave muito interessante, pois consegue voar a uma altura que nenhuma outra consegue. Consegue ver a sua presa do alto de quilômetro de distância, e possui um raio de visão, conforme alguns comentaristas, de 300%. Não é só 100 não, diz que é 300, né? Quando vê a tempestade, ao invés de se esconder como os outros animais, diz um comentarista, ela vai de encontro à tempestade até passar por ela, porque ela sabe que do outro lado tem um sol brilhando. Ela possui um ciclo de vida onde troca as suas garras, suas penas, o bico, e passa um longo tempo ali. As unhas e o bico crescem muito, ficando sem sua real destreza, diz o comentarista, e suas penas envelhecem, dificultando o seu voo.
Ao perceber esse tempo, a águia vai para o seu ninho e ela mesma decide renovar a si mesma, onde então arranca as suas unhas, arranca as suas penas e quebra o seu bico nas rochas. Deve ser muito dolorido, tá? Após esse processo, ela espera até que seja restaurada, onde as penas, unhas e bicos nascem novamente. Então, ela sai para o seu voo renovada e pode viver mais uma quantidade de anos. Se ela ficasse com aquela roupa velha, aquelas unhas, aquele bico velho, aquela roupagem velha, apenas ela morreria logo, né? Mas ela decidiu se renovar. Irmãos e irmãs, assim sou eu, assim é você. Se você se decide renovar em Deus, algumas dores vão surgir, algumas dificuldades vão aparecer, mas o final da sua vida e da minha será um final de bênçãos, porque Deus renovou as nossas forças. Assim, irmãos e irmãs, nós devemos buscar o Senhor. E o quarto ponto, já de conclusão, é assim que Deus vê todos aqueles que nele esperam. Como é que Deus, olhando para você, te enxerga e me enxerga? Enxerga como este servo de Deus falou. Você é uma pessoa que espera em Deus, espera no Senhor. Então o Senhor vai renovar as suas forças, e você vai ser comparada à águia, né? E comparar a gente mais nova que corre, não se cansa, caminha e não se fadiga. É assim que Deus nos vê. Deus jamais gosta de ver um homem ou uma mulher decaído, né? Perambulando, sem destino. Deus quer ver a cada um de nós com a energia que Ele quer dar. E você e eu podemos ser este homem e esta mulher. Amém? Podemos ser, porque assim são estes que esperam no Senhor. Irmãos e irmãs, quem que pode fazer forte o cansado? Quem está cansado, está cansado. Acabou, né? Se tiver uma cama, ele deita, não é assim? Se tiver uma cadeira, ele encosta, não é assim? Porque ele está cansado. Mas Deus faz este homem e esta mulher cansado, faz forte de novo. Assim diz a palavra, e assim eu creio. Eles faz forte o cansado. Irmãos e irmãs, quem está sem força, não tem nada para multiplicar, tem? Não tem. Mas Deus então olha para você e para mim, que crê nele, diz assim: faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Só Deus é capaz de fazer isso. Amém? Então você é este homem, você é esta mulher que Deus te chamou. Que esta noite, irmãos e irmãs, o Senhor possa olhar para você, olhar para mim e dizer: levante os olhos e olhe para o alto. Dá uma olhadinha nas estrelas, dá uma olhadinha no universo. Está vendo esse monte de estrela aí? Deus conhece cada uma pelo seu nome. Será que Ele vai se esquecer de você e da minha vida? Não, não vai. Então, vamos firmar no Senhor. Ele diz: levante os olhos ao alto e vede quem criou estas coisas. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, meu caminho está encoberto? Não, irmãos. Deus está olhando para você, olhando para a minha vida, em nome de Jesus. Vamos crer nisso. E vamos saber que os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. Essa é a vida humana comum, né? Pessoas que são jovens se cansam, moços de exaustos caem, pessoas vão passando de idade, vão se enfraquecendo pela própria natureza. Mas Deus tem algo especial para este homem, essa mulher cansada e fatigada. Ele pode renovar as nossas forças. É nesse Deus que cremos, é desse que falamos, em nome de Jesus. Amém.